Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. E hoje eu tenho uma dinâmica diferente por aqui. Estou com mulheres maravilhosas na mesa para a gente falar sobre uma importância do networking, né? Que ele realmente vira ponteiro dentro do nosso negócio, mas a gente precisa utilizar ele de forma estratégica. Para isso, vou começar a apresentar essas mulheres que estão aqui comigo. Vamos começar pela Grazi e pela Bárbara. Grazi é fundadora do Pipocando Networking, uma iniciativa que desde 2014 promove encontros estratégicos para mulheres em Lajeado e região. Com metodologia própria e foco em conteúdo, conexões e inspiração, já impactou centenas de mulheres ao longo dos anos. E a Bárbara soma-se atualmente ao projeto como parceria na realização dos eventos, contribuindo para ampliar o alcance e fortalecer a proposta de gerar oportunidades por meio do networking. Juntas, compartilham a visão de que conexões bem construídas geram movimento, crescimento e pertencimento. Inclusive, tem uma honra, né? Já participei como talker dos Mulheres de Negócios. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Miriam. E eu tenho que apresentar essa mulher incrível também, que é a Leocádia. Ela que é mentora de inteligência emocional e posicionamento feminino. Leocádia é referência quando o assunto é protagonismo, estilo e expressão com autenticidade. É sócia da Experiência Bia e idealizadora do Evolution Summit, evento que acontece 2 vezes ao ano e reúne mulheres para celebrar conquistas, fortalecer conexões e impulsionar jornadas com propósito. Com desfiles, experiências sensoriais, talks e networking, o evento se tornou um símbolo de pertencimento e potência feminina no Vale do Taquari. Seja muito bem-vinda, muito obrigada, Nádia. Eu que agradeço o convite. Perfeito. Então, para explicar como vai ser essa dinâmica, né? Meninas, a intenção é ouvir de cada uma de vocês o que é o networking, o que ele representa, como utilizar essa ferramenta, né, para potencializar os nossos negócios, os nossos resultados, o autoconhecimento, porque todas aqui trabalham com o público feminino, né? Eu já fui em muitos eventos que a gente percebe às vezes que as mulheres têm medo de falar sobre o seu próprio negócio, né? E aí já vamos começar com uma pergunta pauta quente, né? Como ser interessante sem ser interesseiro? Vamos lá. Ai, que delícia! Eu acho que é por aí mesmo. Temos que ser interessantes e interessadas. Não digo que não há um interesse, né? Muitas vezes, realmente, por trás das nossas ações. Deve haver, né? Um interesse de ter uma estratégia. Então, quando a gente fala de networking, se a gente pensar em alguns 4 passos aí, pensar no nosso perfil, no nosso posicionamento, pensar os ambientes que a gente vai frequentar, isso diz muito sobre as estratégias, né? E também pensar em quais pessoas a gente vai conectar para fechar parceria, para fazer amizades, enfim, né? E também quais as oportunidades que tudo isso pode nos trazer. Então, se a gente vai pensar esses 4 passos, a gente consegue, de fato, fazer com que o networking seja uma ferramenta estratégica para ser utilizada em benefício do nosso crescimento profissional. Sim. Então, tanto uma empresa pode utilizar, como uma pessoa profissional liberal, líder de negócio, CPF, né, que queira evoluir. É super possível, porque networking é relacionamento, né, Miriam? E a gente, quando se relaciona com alguém, a gente tem esse objetivo de ser interessante e interessada. Isso diz muito sobre nós. Claro que tem meninas que têm perfis diferentes, né? Que são mais tímidas, né? Uhum. E aí a gente vai pensar no porquê disso. Tem mulheres que são muito mais agressivas no formato de como querem se apresentar e fazer a venda. E tem as muito comunicativas e muito falantes, que é o meu caso. Já posso parar de falar. Ai, perfeito. E aí, quando a gente entra nessa parte do autoconhecimento, né? Como é importante estar muito bem alinhado conosco, né? Porque se a gente não tá seguro, confiante, não vai nem conseguir apresentar o nosso próprio negócio. E aí, Léo, eu quero ouvir de ti, né? Como a gente desenvolve isso? Por onde começar a olhar? Muito bem, eu acho que, eu sei que é meio clichê falar isso, né, mas a melhor porta é a para dentro, né, quando a gente olha para dentro, porque a confiança em si, você não confia em alguém que você não conhece, né, quando você, para confiar em alguém, deixar alguém entrar na casa, você precisa conhecer aquela pessoa. É a mesma coisa com a gente, se a gente não se autoconhece, se a gente não sabe quem de fato somos, nós ficamos à mercê do que os outros dizem que somos. Então, tu acredita naquilo que em algum momento te causou algum impacto, te causou alguma dor, e isso interfere diretamente na forma que tu se apresenta ao mundo, né? O mundo te vê da forma que você se vê.
Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é você olhar para dentro, para os seus dons, para os seus talentos, descobrir coisas que às vezes você nem sabe que você tem, né? Tanto a parte boa quanto a parte ruim, né? E aí sim trabalhar essa autoconfiança. Né? Junto com a autoconfiança, nós poderíamos trazer aqui a autoestima, que é tão importante também, né? Porque isso vai ajudar não só na forma que você se apresenta ao mundo, mas também no impacto que você deixa ao mundo. Sim. Né? Porque o network também não é só sobre você se apresentar, é sobre o que você faz o outro sentir. Costumo dizer que mais importante do que troca de cartão é troca de conexão emocional. Sim. Né? E o autoconhecimento, ele faz isso. Quando você conhece de você conhece de pessoas, porque somos pessoas. E isso ajuda muito no valor da tua entrega, né? Então, não é só network, né, Grazi? Antigamente, a gente levava os cartõezinhos e chegava lá, vamos trocar cartão. Hoje não funciona mais isso. Né? Tu tem que ser presença, tu tem que fazer diferença. Né? Então, tu vai lá realmente para impactar, né? Verdadeiramente. E aí, autoconhecimento, né, é extremamente importante, né? Perfeito. Essa parte da conexão é a base, na verdade, do networking, de qualquer relação, né? Porque se a gente não se conecta, o outro não conecta com a gente, não vai sair negócio, não vai sair nada ali, né? Parte dessa premissa. E eu acredito também que essa parte da autoconfiança, né? Às vezes ela vem do conhecimento, né? Porque se a gente não se sente seguro, às vezes é porque alguma ponta ali não tá bem alinhada, né? Então, trabalhar também essa questão do conhecimento, né? Da gente se sentir seguro e falar sobre aquilo que domina, né? E é importante também, Grazi, tu traz na tua fala, né, dos ambientes, né, da gente olhar para os ambientes. Eu já frequentei em muitos lugares que eu acredito assim, a ambiência, ela muda o jogo de quem é relevante. Por que eu acredito forte nisso, né? Porque se a gente não tá muito disposto a servir o outro estrategicamente, tem 3 moedas, né? O tempo, o dinheiro e servir estrategicamente as pessoas certas. Se a gente não tá disposto a olhar pro outro, ninguém quer ficar... A verdade é que ninguém quer ficar perto de quem não é interessante. Quem não tem nada para acrescentar. Só é interesseiro. Exato. Me indica alguém, quero te vender algo. Isso já acabou. Exatamente. Eu só vou te vender algo se eu entender que tu precisa daquele algo. Porque senão não faz sentido eu te oferecer. Exato. Mas não significa que essa reunião é perdida. A gente agendou um café, eu pude te entender melhor e eu percebi que o que tu precisa hoje não é algo comigo, é algo com a Léo. Então, a gente poder fazer essas pontes e essas conexões. Exatamente. Isso é ser relevante também. Isso aí. Só eu quero... eu sempre chamo atenção porque... Muitas mulheres, tu falou da importância do conhecimento, talvez para até se encorajar a falar. Só não acumula conhecimento, por favor. Tá? Porque assim, às vezes a pessoa tem 89 diplomas, digo eu, mais 455 certificados e ainda acha que não tá pronta. Tá pronta e tu deve ser ótima naquilo que tu faz. Então, a autenticidade também conta muito para mim. Eu avalio assim, ao longo desses 10 anos, passamos já por tantas mulheres diferentes, né? E tem algumas com potencial lá em cima. E às vezes nos dizem, não, eu não posso falar sobre o meu negócio ainda. Ela já está pronta para falar. Mas às vezes é aquela amarra, assim, de não se sentir... aquela síndrome de impostora. Ai, tem algo que não tá legal, fulana faz assim, eu faço diferente. Que bom que tu faz diferente, é isso. Então, ser autêntica, eu acho que é um pezinho que deve andar junto ali com tu ter conhecimento e habilitação daquilo que tu quer falar. E começar, né? Começar. Comece. Melhora no processo? Exato. Falou isso ontem, eu acho, hoje. Então, se a gente começa hoje, amanhã a gente melhora, no futuro a gente desfruta, né? Acredito forte nisso também. Então, sim. Fale, Bárbara. Levanta a mão, Bárbara. Eu ia comentar que a gente sempre tem algo a ensinar, né? E eu acho que é muito disso. Às vezes a mulher, ela tem essa insegurança de, será que realmente o que eu tô falando... Eu tô numa mesa com mulheres incríveis e maravilhosas aqui. Eu poderia, né? Estou me sentindo muito importante de estar aqui. Mas eu sei que algo que eu possa falar também vai contribuir para as demais. E eu acho que é essa insegurança, muitas vezes, que a gente sente. Será que realmente eu tenho algo a contribuir, né? Mas é esse teu algo que tu tem a contribuir, essa tua autenticidade que vai ser capaz de criar esses relacionamentos genuínos, que é fundamental para o networking, né? Não é a gente acumular contatos, é a gente realmente conseguir criar uma rede que seja estratégica para nós, no sentido, sim, de mão dupla, né? Mas a gente muitas vezes perguntar, como que eu posso te ajudar? Exatamente. Eu costumo dizer uma frase, assim, para as minhas alunas, enfim, para os meus filhos, para as pessoas que estão ao meu entorno, né? A verdade vende, né? A verdade vende. Isso. Quando você tem a certeza sobre o que você faz, quando você acredita no seu servir, né? Que o que você está fazendo causa um impacto em alguma pessoa, que seja uma pessoa, né? Vai gerar conexão.
Porque o que a gente vê é muita gente tentando impressionar e não tentando fazer a diferença. É verdade. Né? Principalmente com rede social, tu quer causar, né? Tu faz tudo por um like, tu faz tudo... Viralizar. Viralizar, né? Agora o termo da moda é viralizar, né? Mas, de fato, né? Essa é a minha verdade. Por exemplo, eu não sou uma pessoa engraçada. Não adianta eu tentar ser aquilo que eu não sou, né? Tentar ir para onde todo mundo tá indo, porque agora a tendência é isso, né? E eu acho muito importante alertar isso, porque nem sempre viralizar é venda, nem sempre viralizar é ter um monte de gente no Instagram, na rede social, ou mesmo no WhatsApp. É só acúmulo, né? Tu falaste antes em acúmulo de conhecimento, mas existe também o acúmulo de contato, o excesso, né? O excesso causa bagunça, causa caos. Né? Às vezes tu tem menos, tu faz mais. Não, limpa e fica com aquilo que realmente que vale, presta. né? Isso. O que presta, né? É isso aí mesmo. E tem como ser estratégico nisso, né, Miriam? Porque, por exemplo, assim, eu tô numa fase de buscar conhecimento, por exemplo. E aí tu vai mapear quais ambientes que eu posso frequentar para agregar conhecimento. Então, às vezes é isso, né? A pessoa, vou fazer tudo, vou acumular, mas e aí? Não coloca nada em prática ou não se torna estratégico. Então, vai para um congresso ali, tu vai aprender. Não vai, talvez, com o objetivo, eu vou lá porque eu quero me conectar com alguém, talvez não vai rolar. Né? Mas assim, qual é o teu objetivo principal neste momento? E intencionalidade. Tem intenção, eu vou para aprender. Então, todo o restante que vier nessa bagagem, que bom. Agregou, não, eu quero um evento de networking porque eu quero conhecer pessoas novas. Então, tu vai num evento de networking estruturado. Eu gosto do evento da Léo, falo também do evento da Aline Silva, sempre a gente fala muito, né, do Talks, porque são eventos que eles têm uma pegada social. O social que eu digo assim, eu vou me arrumar, eu vou sair, eu vou curtir a noite, né? Então, não é aquela obrigatoriedade de tu te conectar com alguém e fazer um networking estruturado. Isso é importante também, porque acaba sendo uma porta também de entrada, tanto o evento da Léo, que fortalece a autoestima, e o evento da Aline, que faz com que tu te sente ali numa mesa, tu pode levar uma amiga e tu fica ali, bom, estou me sentindo confortável para ir para um outro evento que eu sou obrigada a me conectar. Sim. Gosto da tua linha de raciocínio, mas eu também gosto de provocar. A gente precisa se desafiar, né? Claro. Porque às vezes quando a gente tá só aceitando ali, né? Eu vou com alguém conhecido, né? Então, será que tu tá realmente fazendo networking, né? Não necessariamente. Por isso que eu falei que a importância de o que eu quero. O meu objetivo é pegar uma noite, sair com a amiga, conhecer ambientes e curtir. Esse é um objetivo. Eu quero fazer networking, daí este não é o teu evento. Isso, e se aí desafie. É outro evento. Mas desafie. aí tu tem que desenvolver isso. Hoje eu quero aprender. Qual é o ambiente que eu tenho que ir? Voltar para a universidade, ir para um congresso técnico, porque nem todos os ambientes te oferecem tudo. E que bom que não é assim. Graças a Deus. Que bom que existem esses ambientes diferentes com objetivos diferentes. Então, detectar, porque senão tu te frustra também. Eu, né, fui, nada aconteceu. Mas talvez era um evento que não ia acontecer nada além do que o proposto ali naquela mesa, aquela roda de conversa, aquele jantar. Então, detectar isso. E o que tu faz também depois do evento. Depois. Né? Não esperar que caia do céu. Porque existe um processo também, né? Por exemplo, quando a gente fala do Mulheres em Negócios, né? Da Pipocando, a pessoa que vai no evento, ela vai ter aquele espaço para se apresentar. Mas se ela só se apresentar ali, sim, pode ser que as mulheres que assistirem a ela vão chamar ela depois, vão querer ter essa conexão. Mas se eu não pegar nenhum contato depois, não tentar me conectar novamente com a mulher que tá ali, talvez termine naquela noite. Né? E aí tem aquelas que são mais apressadas, não aconteceu nada. Mas o que realmente foi feito depois que o evento aconteceu, né? O que tu fez com aquilo? E é muito importante também, às vezes, tu baixar a expectativa em relação a qualquer coisa que tu faça, quando tu vai como convidada, por exemplo, né? Eu vejo, às vezes, que elas vão, por exemplo, num evento de vocês, que tem um foco em negócio, com uma expectativa assim, nossa, eu vou investir lá, vou comprar e eu vou fazer um monte de negócio na mesa. Né? A expectativa muito alta gera rapidamente uma frustração, porque também te bota numa zona de conforto, porque tu tá terceirizando a tua responsabilidade, né? Quero fazer um link com o que tu falou, né? Eu vou lá, não gerou nada de venda pra mim, não vou mais. E o que tu fez? O que tu fez? Né? Então, tu já vai com uma expectativa que aquilo ali fosse como se fosse um milagre, né? A tal da falta de autorresponsabilidade, né? Então, e muitas vezes tu vai muito focado em você também. Né? Eu vou porque eu quero apresentar, eu quero causar um impacto na minha fala, porque eu quero isso, mas você não é interessada na outra. E é isso que eu falo da conexão emocional. A pessoa vai lembrar muito mais de ti se tu perguntar mais sobre ela do que falar de ti.
Com certeza. Né? Então, eu participei de várias mesas e em algumas mesas eu sentia isso, né? Uma ansiedade muito grande para falar do seu business, para falar do seu negócio, para falar dos seus diferenciais, mas enquanto a outra estava falando, estava lá tensa ou estava distraída, mexendo no celular. E isso fala muito sobre a pessoa. Fala muito sobre a pessoa. Então, às vezes, se não for estratégico e intencional, você pode... inclusive fazer de algo bom algo ruim pra você. Sempre digo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Como você usa ele, né? E muitas vezes é isso, né? Então elas vão com uma expectativa muito alta que vocês vão salvar a pátria com aquele evento, vou bater a meta do mês numa mesa de negócio. E de fato, isso, né, é uma ilusão. Networking não é pra preguiçosas. Não é pra preguiçosa. Não é pra preguiçosa. Perfeito. Para um bom networking, tu tem que gostar de gente. Tu tem que gostar, tu tem que ser oferecida. A gente fala muito disso também. Tu tem que te oferecer pra tomar um café com aquela pessoa que tu admira. Isso é fato, não tem como tu esperar. A gente entrega, né, o livro das conexões. E é muito legal porque algumas realmente fazem algo com um material e chamam mulheres pra sentar junto ou chamam no privado. Ai, queria tanto me conectar com a Léo, por exemplo. Como eu chamo? Assim, a gente até pode, né, e gosta de auxiliar nessas conexões, mas não é para preguiçosa de fato. Não tem como tu aparecer uma vez e sumir. E precisa estar na agenda. O networking precisa fazer parte da nossa agenda. Né? Não é algo, eu vou tentar encaixar se alguém me chamar. Não vai funcionar. Coisas importantes nas últimas falas, né? A questão da expectativa desalinhada, concordo. Porque a gente precisa entender que o outro, muitas vezes, ele está nos conhecendo naquele momento ali. Ele não tem nem noção do que a gente faz. E, às vezes, ele não sabe nem que precisa daquilo. Nem sabe que precisa. Então, tem todo um processo de vendas também ali, né? Sim. E aí, obviamente, a gente precisa se interessar pelo outro, entender o momento dele e aí, a partir disso, criar uma conexão e agendar um café, né? Com certeza. Para realmente evoluir um negócio. Eu gosto muito da intencionalidade, tá? Se a gente for olhar, tem eventos para todas as semanas, né? Tem. Mas eu não consigo estar em todos. Nem E aonde eu vou com intencionalidade. Não vou para me conectar com todo mundo, isso eu deixo muito claro. Eu vou para me conectar com pessoas específicas. E é delas que saem negócios, que vai além. Então, me parece que às vezes é isso também, sabe? Encher cartão, né? Pra quê? Tu vai fazer alguma coisa com aquilo? Limpa tudo, né? Traz ele para uma clareza e seja mais intencional nesse sentido, né? Para quem eu vou estar sendo interessante, né? Me parece que faz muito sentido, assim. Eu gosto muito de um termo, né? O netweaving, que é muito disso de criar conexões mais genuínas, mais próximas, né? Não querer conectar com todo mundo, mas conectar com um grupo menor e a partir dele fazer novos movimentos, né? Esses termos, eu sou meio contra essas novidades, assim, pelo seguinte. A Graça tá do contra hoje, gente. Mas é importante Não, é que eu penso assim. Não convido mais. Vamos cortar esse network. Banida, cancelada. Cancela tudo. Não, Brias, é porque assim, Adoro. a forma como eu sempre fiz networking, mesmo antes dessa palavra ser conhecida, a Léo foi uma das minhas primeiras mentoradas. Esse termo enlajado nem era conhecido. Quando eu me liguei que eu estava fazendo errado, eu tinha que explicar o que é mentoria para daí vender o produto. Esse é um problema que às vezes as empresas e os profissionais enfrentam também. Fica aquela terminologia, eu primeiro preciso explicar o que é para depois vender o serviço ou o produto. Então, é um tempo que se perde ali também. E aí frustra, porque a gente não atingiu o objetivo esperado. Mas, dito isso é o seguinte: networking para mim sempre foi algo que deve ser feito de forma verdadeira, com entrega específica. Eu preciso conhecer a Miriam, eu preciso saber se a Miriam, ela tá grávida, engravidou, fugiu, sei lá, deserdou, fechou a empresa, abriu novos negócios, o que tá acontecendo com a Miriam? A Léo, minha nossa, agora a sociedade, loja, viajou, voltou, o filho tá não sei onde. Eu minimamente tenho que saber um pouquinho. Eu tenho que me interessar, mas isso só quem faz? Quem gosta de gente. Então, quando tu tem um perfil que é um perfil mais imediatista, é ótimo para venda high ticket, porque daí também aquele alto nível profissional, tu não vai ficar ali, sabe? 1000 horas acariciando a pessoa para poder oferecer. No ambiente certo, quando a pessoa tá com a mentalidade do networking, tu vai lá pra vender. Diferente, é diferente. Então, porém, o que eu penso, o networking, para mim, o melhor dos cenários, ele gera amizade. Eu não me lembro nem como foi que tu chegou na Pipocando.
E eu, volta e meia, te indico. Isso me perguntar para quem, eu não vou lembrar. O networking ele é bom quando ele se ramifica. Então, sabe, tu fazendo um abastecimento, tu tomando realmente cafezinhos, vários e vários cafezinhos com a pessoa, não necessariamente tu vai vender para ela, mas tu vai entender o que ela faz para poder indicá-la para outras pessoas. E isso perde o controle de tal forma que fica tão amplo, Miriam, realmente se ramifica de um jeito, eu não tenho mais como saber. Se eu tô vendendo ingressos porque a Léo indicou, se a Léo tá vendendo mais roupa porque eu tô indicando. Aí é o networking funcionando. Tu tá nos lugares certos, tu tá te posicionando corretamente e tu tá realmente desenvolvendo networking para que ele se torne um processo amigável. Os teus amigos precisam comprar de ti. Senão eles também não são teus amigos, pelo amor de Deus. Sabe? Não é isso, amigos, negócio da parte. Não, negócios fazem parte da amizade. Porque se o amigo não confiar em ti, peraí, né? Então, isso diz muito pra mim das relações. E eu acho lindo quando a gente vê esse processo dentro da Pipocando. As meninas se tornam amigas que eu penso, cara, elas se conheciam há quanto tempo? Não, a gente se conectou naquele evento. E elas fizeram a coisa certa. Depois do evento, elas agendaram um café. Elas se entenderam e elas continuaram o relacionamento. Porque networking é relacionamento. Então, pra mim, indiferente de ser em larga escala ou em menor escala, é a tua estratégia, é a tua entrega. Eu vivo para o networking. É isso. Esse é o meu trabalho. Então, eu defendo que sim, esteja na agenda de qualquer profissional também. É uma ferramenta de negócios. Tem o setor de vendas, o setor financeiro. É uma captação, né? É isso. Tu tem que liberar o teu funcionário, o teu vendedor top. A agenda dele, ele não pode ser só... Tô tentando vender. Tá, mas tu tá agendando café? Tu tá alimentando o relacionamento com aquele cliente de 5 anos atrás? E aí vem uma parte da mentalidade também aqui, né? De olhar para isso. Eu ia falar exatamente isso, né? O que conta muito, nós estamos numa cidade pequena, né? Relativamente, onde nós precisamos de conexões reais e de indicações de pessoas conhecidas. Se nós vamos falar de São Paulo, nós vamos falar em outra escala, né? Onde é diferente o estilo de vida, lá as pessoas têm pouco tempo, então elas vão lá para fazer business, mas fazer negócio, né? Eu tenho que sair de lá com uma venda. É pitch de vendas, né? Então, é outra realidade. Aqui eu concordo totalmente contigo, que nós compramos os amigos, né? Ou de alguém que eu acho que é meu amigo, mas eu nem conheço a pessoa, uma coisa pela internet eu já tenho uma né? Acredito que seja minha amiga, né? Quero comprar dela, né? Então, porque a gente precisa muito ainda desse contato, dessa questão da indicação, da segurança que alguém indicou. Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu sempre conto isso, né? Porque a Grazi foi a primeira pessoa que me abriu as portas e as minhas primeiras clientes, eu fiz uma formação e eu pensei, por onde eu começo agora, né? E aí a gente vai fazer horas de voo, ou seja, trabalhar de graça durante aí vários meses para ganhar, né, experiência, né? E aí, quem eu chamei? As pipocas, né? As pipocas, fiz lá várias sessões gratuitas, né? E essas mulheres, elas me indicaram as minhas primeiras pagantes. Né? Até hoje, eu sou grata, muito grata, falo sempre vou honrar esse momento, porque eu nunca fiquei sem cliente. Porque eu podia chamar a parente, podia chamar isso, mas eu pensei também intencional, né, naquele momento, né? Quem realmente estava preparada, já estava com uma mentalidade para receber o que eu tinha para entregar. E pessoas que, de fato, iam pegar aquele conteúdo, transformar alguma coisa na sua vida, nos seus hábitos, e pudessem me indicar. Então, as pipocas ali foram as minhas primeiras clientes, a primeiro free, mas foram as minhas primeiras clientes que me trouxeram as pagantes. Né? E então, se eu não tivesse aquele contato naquele momento, se eu não estivesse participando dos grupos, não estivesse... participando ativamente, porque tu era ativamente, eu não teria para quem oferecer meu produto, mesmo que fosse de graça. Tu entende? Mesmo que é de graça. Porque a gente compra, a gente consome, principalmente aqui, de quem a gente conhece. Sim. Eu preciso conhecer, né, a Miriam para poder indicar, minimamente, como você disse, né? Não conhecer só sobre o trabalho dela, mas eu tenho que conhecer ela como pessoa. Porque eu indico de uma forma muito mais segura, né? Nós temos vários vendedores aí na rua que são os nossos clientes, que são as pessoas, a nossa prova social, né? Podemos dizer assim, né? Isso. Sim, quando a gente cuidar muito do ambiente, né? De novo, quando a gente tá num ambiente em São Paulo, é uma dinâmica totalmente diferente. Então, é a intencionalidade na imagem que tu quer causar no outro.
entender, inclusive, como tu vai ser apresentado, porque lá, às vezes, tu tá conversando com um empresário, às vezes, tu tá conversando com um líder, com um CEO, e como tu quer ser visto por ele, então a gente também tem que pensar nisso também, né? E ter um pitch muito preparado, porque às vezes tu tá falando com um líder, mas às vezes tu tá falando com um gestor, que não tem o mesmo poder de decisão, então a gente tem que cuidar esse aspecto também. E quando eu olho, assim, pro Sul, aí eu gosto muito de ter conexões mais próximas, justamente por isso, porque aí eu consigo me aprofundar mais na pessoa, entender o que ela faz. Às vezes não vai dar um match ali comigo, mas vai dar com outra pessoa, então eu consigo conectar. Eu faço muito também essas pontes. Mas aí me parece que é mais intencional, às vezes, de diminuir o grupo. Lá em São Paulo, eu quero conversar com o máximo de pessoas possíveis. Aqui eu quero diminuir, para justamente elas me conhecerem, entenderem bem o que eu faço, porque o que tu traz, né, do serviço... O Sul é desconfiado, né? É aqui muito, é diferente. O gaúcho é diferentíssimo. Falávamos sobre do isso, restante, né, a gente reunião. falou isso esses dias atrás. Exato. Tu vai ver isso nos anúncios, inclusive, né? A diferença que é. E quando a gente fala em serviço, é muito difícil de tangibilizar. Porque não dá para pegar, não é palpável, né? Então, quanto mais a gente conseguir construir essas relações próximas, mais fácil fica, né? E aí, como que faz isso também, né? Porque eu já vi várias vezes nas mesas dos negócios, né? Do Mulheres de Negócios que eu fui, de mulheres estarem suando, né? Outras falarem, nossa, podia dar 5 minutos que elas falariam tranquilamente, e de outras não conseguirem falar 1 minuto ali, né? Como desenvolver isso? Bom. Eu vou deixar a Léo falar. Eu só quero, de novo, pedir para vocês, gurias que estiverem ouvindo. Vai do teu jeito no começo. É aquilo que eu falo nos eventos. Põe uma fralda geriátrica, que é super fácil, e vai daquele jeito, se borrando, se for o caso, mas vai e faz, e vai melhorando. Porque é um boicote muito grande, Miriam, muito grande. E a gente não pode, e a Léo vai poder desenvolver melhor esse raciocínio, a gente não pode se pôr num casulo e deixar de falar algo, porque às vezes alguém incompetente vai ocupar esse espaço. E esse espaço pode ser teu. Porque tu é a melhor para falar daquilo, do teu serviço, do teu jeito. Então, às vezes, a gente se prepara, mas vai falar para a audiência errada. Tá tudo bem, tá tudo bem. É o processo até tu entender, porque daí já é outro nível. Eu vou ter entendimento da ambiência, eu vou ter entendimento da minha estratégia, dos meus objetivos. Então, eu vou preparar minha fala para aquele grupo. Tudo certo. Mas no começo, tu ir treinando, errando, não tem problema. Ai, fiquei vermelha, gaguejei. Vamos ser, assim, amoráveis. Vamos pensar que a gente está num ambiente seguro. Se tu tiver que aprender algo, porque tu ainda não tá no ponto, ok. Aqui temos um evento para mulheres que tu vai poder fazer desse teu jeito. Ah, é com sotaque? Ah, é gaguejando, é tremendo, é suando, e de fato tem. Mas se não começar, não vai reduzir aquilo. E às vezes porque a gente foi postas à prova em ambientes muito mais difíceis, né, Léo? Exatamente, eu ia comentar isso, que muitas vezes essa insegurança, esse medo, né, ele sempre vai vir de alguma ferida emocional, né, de alguma experiência ruim que teve no passado. Então, quantas histórias a gente ouve, né, de mulheres que na escola muitas vezes foram... chacota, né, pelo sotaque, outras vezes porque errou, muitas vezes em casa também, dizendo assim, fica quietinha, não se aparece, ninguém gosta de gente exibida, né, eu lembro, né, eu sempre falo a minha história, né, que eu sou quem eu sou, sempre tive facilidade para me comunicar, porque eu tive uma mãe maravilhosa, com 7 anos de idade, ela me colocava a ler as preces na missa, ela fazia isso, né, eu mal sabia ler direito, né, mas eu tava lá na frente, lendo, tinha os colegas rindo, quando a gente errava alguma palavra, ou às vezes tinha uma palavra diferente, eles riam e tal, mas a minha mãe não me dava a chance de dizer que não era eu que ia fazer isso, né, então eu cresci no palco, cresci no palco, e hoje eu sou muito grata a ela por isso, porque isso foi, assim, fundamental. Eu não trouxe nada da minha família, a gente vem de uma família muito humilde, mas eu trouxe essa questão de não ter medo de me aparecer. Né? Isso, de ser aparecida. De ser aparecida, né? Então, claro que a gente vai com medo, a gente tem isso. E aí também, muitas vezes, filtrar o que a gente ouve. Perfeito. Porque o medo da crítica, o medo do julgamento. As mulheres são cruéis com as mulheres. Esse ponto que eu queria entrar. Né? As mulheres são cruéis com as mulheres. Elas, assim, em vez de incentivar, elas muitas vezes estão lá rindo, olhando pra roupa, olhando pra isso. Por isso que a mulher, ela precisa provar tanto, né? Inclusive na sua imagem. Ela tem que estar sempre impecável. Né? Porque não é pro homem. Porque
É porque tem que ser A mulher todo. se veste pra outra Pra outra mulher. mulher. Fiz um post esses dias, né? Meu Deus, né? Até porque se fosse pro homem, a gente ia andar de leg, né? E tudo certo, né? Mas é isso, né? Então, assim, as experiências negativas fizeram com que hoje você tenha traumas para falar, você tenha dificuldade, tenha medo de rejeição, etc e tal. Só que o que vai mudar isso são as experiências positivas. Então, você só destrava, não é sabendo que aquilo ali é uma trava, sabendo o episódio que aconteceu. Isso é só uma informação a mais que você tem. Consciência. Você destrava quando você tem a coragem de ir lá e fazer do seu jeito. Sabe? De se permitir. Sabe? É como se abrisse um cadeadinho na sua vida, né? Por isso que nós temos que incentivar, sim, elas falarem, mesmo tremendo, mesmo gaguejando, né? E incentivar também as outras mulheres a apoiarem as outras mulheres. Esse é um ponto, Léo. Porque eu fui muito duramente criticada ano passado, assim, e eu já passei por muitas coisas. Então, de certa forma, aquilo ali não me atingiu. Tá fortalecida. Exato, no ponto de, nossa, não vou mais fazer, né? Mas eu ainda não sou mãe. Mas eu entendo que quando a gente tem ali a questão da maternidade, são muitos os desafios, né? Não estou dizendo que não é difícil, porque a gente entende isso. Mas a forma como eu fui duramente atacada me impactou nesse sentido. Porque às vezes a mulher, ela olha para outra, tá projetando a sua frustração na outra. Com certeza. E como isso é... A gente tem que ter essa visão de maturidade, no meu entendimento, de se olhar para si e não ficar julgando o outro. Nossa, ele tá tentando, sabe, apoiar, trazer essa... Olha, oura a tua história, fala do teu jeito. Inclusive, em muitos ambientes que eu fui, o ambiente tem duas coisas, né? Ou ele te eleva para cima, Te puxa pra baixo. ou ele te puxa para baixo. E eu vi muitas pessoas com a mentalidade que eu dizia que eram para frente, se pegando no ambiente, né? E tu ter que olhar, eu também tenho essa questão de ser mais sensitiva, assim, de olhar para a pessoa, justamente por ter trabalhado muitos anos com comercial, né? Olhar para a pessoa e bater e falar assim, honra a tua história, tu tá aqui, se tu tá aqui é porque tu já venceu, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de maturidade, assim, não ficar projetar as nossas frustrações no outro, né? Eu acho isso tão indelicado. Aí vem lá aquelas bandeiras, né, de mulher, tem que apoiar a mulher. Poxa, e aí as maiores sentadas, assim, vieram de mulheres. Eu acho que isso não é o caminho, não acredito nisso, sabe? Eu acho que quando um se eleva, inspira quem está ao redor. E a gente tem que ser essa força, sabe? De levantar mais mulheres, de acender mais mulheres. Por isso que os eventos são tão importantes, né? Porque é muito pra bonito, gente aplaudir assim, outras mulheres. Aplaudir, né? Eu acho isso muito legal, né? Que vocês fazem de dar espaço, né? E a gente ser surpreendida também por mulheres que a gente nunca ouviu, que de repente, né? No último, eu falei pra vocês, né? Eu fiquei muito impactada com as meninas, né? Com os assuntos, inclusive, assim, que eu penso, nossa, será que esse assunto vai render alguma coisa, né? Porque às vezes não é uma coisa que a gente tá acostumada. Porque vai falar de marketing, falar de inteligência emocional, motivacional, é um assunto que interessa, né? E aí a Grazi bota elas gurias falar de uns assuntos, eu pensei, meu Deus, será que vai rolar isso, né? E elas se saem lindamente, tu olha elas no palco, assim, você realmente, assim, porque é mais do que o assunto que elas estão falando, é sobre elas, sobre o tamanho da barreira que estão quebrando para estarem lá, né? E isso é muito legal. Então, sim, tem mulheres cruéis, tem, assim como tem homem cruel também, obviamente, né? Mas a gente sente mais porque a mulher deveria ter um pouco mais de solidariedade, porque vive muitas dores, né, que a gente vive também, né, desafios, podemos dizer assim, né, mas a gente tem que olhar para aquelas que fazem acontecer, né, e se inspirar com aquelas que são exemplos, que são, de uma certa forma, referência pra gente, né. Exato. Isso que tu falou, Léo, aquelas que fazem acontecer, porque normalmente aquelas que vêm com algum comentário, né, como tu comentou, Miriam, não estão fazendo nada, né, estão só criticando e apontando, costumo enfim. dizer assim, se no meu lugar tu faria melhor, faça no seu. Isso. E também a gente tem, assim, uma regra nos treinamentos, a gente sempre fala isso pras gurias, né? Evitar as fofocas. Uma vez era assim, tipo, ai, mulher gosta de fofoca, né? E até vamos entender, né? Porque muito antigamente falando, se reuniam pros saraus e o que elas faziam? Se atualizavam das vidas umas das outras, das vidas das vizinhas que não estavam no sarau naquele momento. Azar de quem não foi, né? E iam pro jornal, que era a janela da época, e ficavam ali vendo a vida acontecer para ter assunto. Hoje a gente tem muito assunto, se a gente quiser. Então, eu acho que fica uma sugestão, assim, fofoca não é bem-vinda no ambiente de mulheres, a menos que seja essa fofoca do bem, a fofoca informativa. Eu vou falar da Miriam, do trabalho positivo que ela faz, eu vou propagar isso.
isso, eu vou fazer um trabalho de boca a boca nesse aspecto. Eu vou fazer fofoca sobre a Léo no sentido do como ela se veste bem, que legal, agora ela vai dar conta de mais um empreendimento. Esse tipo de fofoca é bem-vindo. Agora, outros, eu falar que não foi legal ou publicamente emitir essas opiniões, eu acho que cada vez assim a gente tem que dar menos espaço para isso, e acho que sim, graças a Deus, ocupa cada vez menos a nossa agenda esse tipo de comentário, né? E aplaudir, sempre que possível aplaudir, porque todas que estão em algum movimento, a gente tem algo de positivo para ver nelas. E também não é feio a gente sair de alguns ambientes. E eu falo isso meio que por autodefesa, porque há muitos anos venho também de uma família, como a Léo falou, uma família mais simples, eu diria uma família mais ferrada. Mas eu sempre detectava que ambientes não eram bons para mim. E eu sempre fui muito assim. Então, quando eu digo para as gurias, sejam autênticas e façam do seu jeitinho, porque para mim funcionou. Não significa que vai funcionar para todo mundo. Mas foi autodefesas que eu arrumei para mim. Não posso estar neste ambiente porque ele me traz prejuízo, porque ele é um ambiente tóxico. Não posso me relacionar com esse tipo de amigas porque elas não estão agindo de uma forma que eu admiro, que eu valido, que eu acho legal. Então, eu sempre fui me retirando de ambientes que eu não achei que eram bons para mim. Isso é bom de fazer. Não tá errado. Porque tinha uma época que a gente não podia falar. A gente tinha que estar naquele ambiente. Tinha que aguentar. A gente tinha que aguentar. Não mais. Então, assim, de geração em geração, tudo vai mudando. Então, hoje, tu tem até uma criança. Tipo, que se ela não quer ficar ali, se ela não quer te dar um beijo, se ela não quer te dar um abraço... Ela não é obrigada. Não é obrigada. Então, a gente também não é obrigada a estar em ambientes que a gente não acha que tá legal. E estar se relacionando, o mundo é cheio de gente tão bacana. Por que a gente vai se relacionar com pessoas que não agregam positivamente? Perfeito. Então, pessoas, para mim, é uma parte da estratégia de networking. Tu eleger as pessoas certas para conviver. Eu acredito que o autoconhecimento, né? A gente buscar esse desenvolvimento ou buscar esse olhar. Esse ambiente aqui não tá me fazendo bem, por que eu tô permanecendo ali, né? Eu acredito muito em energia também, né? Então, às vezes, tu vai lá num ambiente, tá pesado, aquele clima pesado que te puxa pra baixo, que tu sente que tu não vai prosperar ali, né? Por que insistir? E aí não é uma questão de egocentrismo, né? Tu tá te autoprotegendo, inclusive, né? Então, sim, a gente tem que olhar pra isso com intenção, porque, de novo, faz parte, né? E no meio do caminho é bem isso, assim, a gente vai encontrar pessoas que passam pela nossa vida, outras que passam, ficam, nos agregam muito, mas em determinado momento vão sair, e aquelas que realmente permanecem, né? Aquelas que estão contigo, que vão pra guerra, e a gente tem que saber identificar elas, né? É bem isso, assim. Vejam que tudo se constrói em pessoas... numa conexão genuína, né? A gente volta de novo para aquele princípio que nós conversamos. Com certeza. E tu saber se esse é o ambiente, esse é o grupo com quem eu desejo estar, tu vai ter que conhecer essas pessoas. Tu vai ter que te relacionar com elas minimamente. Então, não tem como tu fugir. Se tu quer fazer um bom networking, se tu quer que isso te leve para o melhor dos mundos, que é a amizade, tu vai ter que te entregar. Exato. Estar aberta. Estar aberta, fazer com que isso seja realmente uma parte integrante do teu dia. E uma coisa fácil hoje, né, que eu tenho 47, né, gurias? Eu vou fazer 44. Ai, meu Deus, eu sou mais velha da desculpa. turma, então darei meus exemplos aqui. Não sou eu dessa vez. Darei meus exemplos aqui. Gente... Tá com propriedade pra falar. Olha, ter o Insta, ter o WhatsApp na mão hoje. Como era? Eu fui ter telefone em casa porque tinha que alugar a linha telefônica, Miriam. Pensa. Então, assim... que dificuldade de fazer networking na época. Concordo, né? Concordo. Agora, hoje, a gente tem muitas ferramentas, gurias. É um café virtual. Eu tô em outra cidade, eu não tô falando só do presencial. Então, vamos agendar uma call, vamos fazer... tu fazer essa manutenção, né? De mandar uma mensagem no privado, porque tu lembrou que a pessoa comentou que queria algo nesse aspecto. Então, tu encaminhar aquilo. Perfeito. E aí, tu demonstra que tu tá interessado por ela. Porque agora tu trouxe um ponto muito importante e polêmico também, né? Porque às vezes a gente recebe assim, oi, e aí já vem lá um monte de coisa do copia negócio. E cola. E, nossa, mas tu não entendeu. Já me aconteceu muitas vezes. Tu não entendeu nem o que a pessoa faz. Qual que é o conceito daquilo ali. Então, é óbvio que eu vou ignorar, eu vou priorizar outra conversa. Com certeza. Então, a gente precisa, pelo menos, mostrar esse interesse.
E aí, as pessoas não me respondem no WhatsApp. Sim, mas então tu vai olhar pra tua abordagem? A Aline falou na conversa da comunicação, né? Que o voltar e olhar é difícil, mas ele é extremamente necessário. E mesmo se aplica pro WhatsApp. Não estou tendo retorno com as conexões que eu fiz, mas como é que tu tá abordando as pessoas? Tu tá caindo na vala comum? E é bem isso, sabe? Se realmente se interessar pelo outro minimamente. Ou fazer uma pesquisa da pessoa. Tem um Instagram, pesquisa ela, como tu pode ajudar. Hoje em dia só não faz quem é preguiçoso, como diz a Grazi, né? Tem um pressuposto da PNL que diz o seguinte, né? Não existe fracasso, existe feedback. Não tá tendo retorno, isso ali é um feedback. Não existe fracasso, tudo é um resultado, né? Conforme você encara, conforme você olha. Mas, de novo, né? As pessoas, elas estão, de novo, assim, né? Tentando justificar a sua falta de resultado porque né? Ninguém quer comprar, ninguém quer fazer nada, né? E querer ser rápida. Eu vou mandar Foi pelo mais 50. fácil. O mais fácil. Vou mandar 50 mensagens. Massivamente. Não Vai. Mas com quantos... eu entrei em contato com 100, ninguém me respondeu. E umas abordagens... Como foi esse contato? Exato. Incisivas, inclusive. Sabe que me pega muito... às vezes a gente para... Eu não olho o Instagram. Eu sei que, né, a gente trabalha com isso, mas às vezes eu não olho muito, né? E esses dias eu tava observando algumas pessoas que fazem essa questão, né, de mandar mensagem, aquela coisa toda, e tirando prints, assim, né, e trazendo pros stories, escancarando que isso aqui é brincadeira. Eu fiquei lá 1 hora e ela nem me mandou nada, né, e print 3. E aí eu fiquei pensando assim, né, eu deveria ter dito agora, pensando, deveria ter entrado em contato, ela não pediu minha opinião, mas deveria ter ajudado, né? Tem que emitir opinião, mesmo quando a gente não é questionado. Porque a abordagem dela estava totalmente agressiva, fora de conexão. E eu vou te dizer uma coisa, eu aprendi isso, que se a gente tem que se explicar muito é porque o outro não enxergou valor naquilo que a gente faz. E se saiu da reunião 1 hora depois de conversar contigo e ela não te deu mais sinal, é porque alguma coisa da tua comunicação tu não fez direito. Exato. E isso que tu falou do Insta, se a gente for pensar e trazer para o mundo online a questão dos ambientes, a gente, eu vou no evento da Léo, eu sei que lá é uma noite que eu vou me divertir, é mais leve, eu não sou obrigada a fazer networking com ninguém. Eu vou num outro evento que eu sou obrigada a fazer networking. Eu tô no Insta, como que eu falo no Insta? Eu tô no Whats, como que eu vou me comunicar no Whats? Tem que ter uma congruência também, né? Tu tem que pensar assim, é um ambiente diferente. No Whats eu posso estar mandando um áudio, eu posso estar mandando sei lá, mas essa pessoa já me deu abertura. Quem me passou esse Whats? Dizer de quem tu recebeu esse Whats também. Pedir, tá tranquilo, Léo, tu me passou um contato, posso fazer contato, me indicou alguém. Então, tem vários aspectos, realmente, mas aí eu volto para aquilo do perfil. Tem aquelas que têm um perfil de uma venda mais agressiva. Então, talvez esses ambientes estão totalmente errados para a estratégia dela. Porque ela pode ser uma excelente vendedora, mas talvez ela tenha que ir para uma feira. Porque numa feira, é isso aqui. É isso aqui. Então, qual é o teu ambiente para aquilo que tu vai falar? Com quem? É meio básico isso, assim, né? Uma estratégia que depois não faz tu perder muito tempo. Exato. E tem também isso de... eu falei, apresentei, não deu. Mas é que talvez, se eu não conhecer a Miriam suficientemente bem, eu não sei se ela tá na fase de comprar isso. E se faz com perguntas. Se faz com perguntas. A Léo agora vai querer me vender roupa, além de tudo, né? Além de tudo. E daí, né? como é que... Mas o que ela vai fazer? Ela vai dar uma investigada. E, gurias, como tá simples hoje, é fácil de pesquisar. A Léo vai ver qual é a agenda de eventos da Grazi, quando olha o estilo que a Grazi usa e vai me mandar coisas mais direcionadas. Pode ser intencional. Pode ser. Grazi, eu tenho esse look aqui que vai combinar contigo naquele evento. Vai transmitir a imagem. Pode falar isso. Tu não vai... Deve falar. Deve falar, porque eu acho que isso demonstra que você se interessa pela pessoa, né? Então, assim, não tem como você tentar empurrar a coisa. Hoje não existe, mas não tem espaço mais para empurrar, né? Se é para ser uma coisa fria, a gente vai lá num site da Zara, por exemplo, vai clicar e vai comprar. Isso, sem atendimento. Tu não quer, e tá tudo certo também, é um perfil também. Eu mesmo faço isso muitas vezes, né? No entanto, quando tu tá falando de uma curadoria, quando tu tá falando de algo mais personalizado, você vai ter que se interessar, é sua obrigação. Faz parte da sua obrigação. Ou fazer perguntas, né? Então, é isso. E muitos negócios surgem também pela nossa rede de relacionamento. Você falou desse negócio específico, né? Esse negócio só aconteceu porque eu olhei pra minha rede de contatos, né? Falei assim, nossa, quantas pessoas eu tenho aqui? Qual é a oportunidade que eu posso criar para ter mais um negócio? Que eu possa aproveitar quem? Qual é o meu principal recurso?
os meus Já relacionamentos, as estavam pessoas que já. confiam em mim, as pessoas que me seguem, as pessoas que já gostam do meu estilo. Então, assim, esse negócio só existe, não é porque, eu amo isso, queria ser o meu sonho de vida. Porque eu queria aproveitar mais aquelas pessoas que já estão aqui, né, no meu entorno, né, e que acreditam no que eu falo, que acreditam no gosto, enfim, né, que se conectam comigo de alguma forma. Não tem todo aquele trabalho de estar conquistando. Por que tu vai conquistar pessoas novas se tu já tem ali no teu entorno? Isso é uma outra coisa. Eu já falei para uma influenciadora, mas ela é minha aluna, né? Um site que a gente teve na sessão. Se ela assistisse, ela vai saber que é pra ela. Ela tava falando, ela tem vários seguidores, assim, né, pra região aqui, eu acho que é uma boa quantidade de seguidores. E ela tava frustrada. Ela falou assim, eu tenho muitas parcerias, tenho muitas coisas, mas eu não tô ganhando dinheiro com o negócio. Ganho dinheiro, né? E não pago boleto com troca e tal. E aí, eu conheço bem o estilo de vida dela, conheço o que ela faz, né? E ela tinha... Ela tem alguns contatos que ela faz, que ela que a gente chama? Parceira, né? E essas pessoas que são parceira delas, têm exatamente o público que ela precisa. Então, para exemplificar, assim, ela trabalha com vídeos para casamento, o storytelling, sabe? Não, storytelling, story, que vai contando a história do evento. Story-make, isso. Aí ela tava, porque a internet fazia isso, o vídeo super caprichado, tudo bonito, mas não vinha pelo Instagram. Aí eu falei pra ela assim, fulaninha, olha só, tu tava ontem lá naquela fulana que faz cabelo e maquiagem. Eu sei que elas têm uma agenda para o ano todo fechado já de noivas. Tu pediu contato, tu pediu para aquela pessoa te indicar pessoas que, certo que vão casar, que certo que vão querer registrar isso. Olhar fora da caixa, né? Não, a gente fica muito bitolada à rede social. Porque tudo tem que vir pela rede social. Não vai vir pela rede social. Vai vir primeiro dos contatos reais. A rede social é um outro nível. Ela é um canal, mais um canal para uma potencializar o negócio. Pra mim é uma vitrine. Mas não pode ser o único. Não é o único. Pra mim é uma vitrine. Tipo, quando falarem da Léo, Léo do Instagram. Entendeu? É isso. Aquela que faz, te conheço pelos teus conteúdos. Mas é muito poucos que vêm pelo Instagram. Né? O Instagram eu criei autoridade, né? As pessoas me conhecem a minha cara, conhecem o meu jeito. É isso. Mas muitas vezes o cliente vem pela indicação, por alguém que já fez um trabalho. E muitas vezes por esses contatos de alguém, né? Que tu poderia ali, poxa, falando com essa pessoa, ela teria pelo menos umas 20 noivas para entrar em contato. Mas aí muito mais direcionada. A fulana me indicou, eu sei que tu tá fazendo um trabalho aqui. Entende? A gente entra num outro aspecto, né? Que é de se enxergar como um negócio. É isso. Porque tem muita gente, né? A gente olha lá para profissionais, tu deu o caso da influencer, né? Mas a gente pode citar tantos outros, né? Médicos, advogados, que não se enxergam além daquilo que fazem ali. É a operação, né? Tá 100% aqui. Mas precisou fazer alguma outra coisa fora, já tranca, né? Então é muito disso também. A gente instigar esse olhar, de se olhar como um negócio. Porque tu é um negócio. Mesmo que tu esteja sozinho hoje, tu é um negócio. E é importante ter essa consciência, né? E realmente olhar para as nossas redes de contatos, né? Pega lá teu telefone, toma um chimarrão, um café com a pessoa, né? E não chama ela, às vezes, só para vender. Não, chama ela justamente para entender o momento dela, né? A partir dali já surgem outras conexões. Só que precisa ser partir da gente, né? E o que tu fala ali da comunicação mais agressiva, né? Eu, Miriam, por exemplo, sou mais objetiva. Então, quando a pessoa vier falar comigo, eu gosto, às vezes, que ela fala já de cara ali. Ou até me manda um áudio ali de cara que a gente já resolve, né? Mas, exato. Só que eu consigo, trabalhei muitos anos em telefonia, né? Então, a gente consegue lidar bem com vários perfis, né? Só que essas pessoas agressivas, elas não me têm. Me mandou uma coisa assim, agora começa o ponto de interrogação e não fez nenhum mínimo trabalho de explicar a ideia, a proposta que aí tu me explicou o conceito da marca, né? Eu já entendi que é uma curadoria. A minha chance de ir lá e comprar contigo são muito maiores, porque eu já entendi a ideia da loja. Agora tu querer vender um negócio agressivo, eu não conheço a marca, não cola comigo, sabe? Essa coisa, assim, de ser interesseiro... Porque tu chuta uma moita, sai dessa. Então, a gente precisa, né, ter o mínimo de interesse pelo outro e olhar para além, né?
A questão do Instagram que tu traz, eu vejo assim, o Instagram ele precisa refletir aquilo que tu é, né? Então, se hoje no presencial tu tem uma comunicação assim, tu tá se posicionando assim, tá, o Instagram ele tá refletindo isso, porque tem uma grande ruptura, né, Bárbara? Tu também é do marketing, nessa questão, às vezes, da gente ter uma percepção de como tá sendo visto e o cliente tá com uma outra percepção, né? E aí tem um ruído muito grande, às vezes, de comunicação. E os negócios não vêm no Instagram muito por conta disso. A gente acha que está comunicando certo, mas o cliente não tá entendendo a nossa proposta de valor. E aí não vai vir negócio mesmo, né? Então, no caso da influenciadora, de repente, é legal usar esse exemplo, porque daí tangibiliza bem, né? Pode ser que ela estava divulgando outras empresas e quem estava acompanhando ali não entendia que ela tinha esse serviço de story maker, né? É que é difícil, né, gurias? A gente tem que comunicar. É muito complexo o negócio quando a gente é, assim, sozinha, né? Como tu falou, sozinha se pensar como negócio também. Por isso a importância, né, Miriam, da gente frequentar ambientes com outras mulheres empresárias também. Porque faz parte isso e é difícil a gente se ligar. Porque eu preciso fazer várias coisas. Eu preciso pensar no meu preço, eu preciso pensar no meu posicionamento, na minha apresentação, na minha fala, na minha comunicação. O meu Insta que tem que estar legal. No financeiro, é muita coisa para pensar. Então, que bom ter mentores para acompanhar. Isso é importante no processo. Ter vídeos que a gente possa acessar de forma fácil, como tu está tendo agora, trazendo conteúdo, e ter pessoas com quem contar. Grazi, eu aprendi muita coisa nos últimos anos, mas assim, o que mais fixa na minha cabeça, a gente tem que ser humilde, vestir a camisa da humildade e pedir ajuda. Pedir ajuda não é um ato de fracasso, é um ato de coragem. Se a gente tá com um problema financeiro, porque o financeiro às vezes ele é mais emocional, ninguém quer olhar, né? Mas ele impacta diretamente nos nossos negócios, nos nossos investimentos. Às vezes não consegue ir num evento por conta do investimento. Então a gente precisa olhar para esses pontos que às vezes causam dor, e a Léa vai poder falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas olhar e pedir ajuda. Me parece que de tudo que a gente fala é isso também, né? Não tô conseguindo sentar numa mesa. Peça ajuda para quem já esteve lá no ambiente. É importante a gente ouvir isso, se ajudar, né? E na parte de olhar para isso, Léo, eu até queria que tu complementasse, sabe? Porque tem muito, às vezes, a linha do ego, né? Muito. Ela não deixa... Ela não baixa e as outras pessoas às vezes não querem pedir ajuda porque elas não querem que as pessoas pensem que fracassaram. Porque como lidar com isso? Tudo entra na emoção do medo, né? Eu sempre conto a história, né? Que o dia que eu contei que eu tinha fracassado, que eu tinha quebrado, eu me libertei. Que foi no evento da Grazi. Né? Eu falo sempre, né? Inclusive a gente vai falar sobre isso aqui uns dias numa palestra, né? Mas é isso, assim, né? Um dia ela me convidou eu tinha quebrado uma empresa, eu tava, assim, emocionalmente quebrada, financeiramente quebrada, autoestima quebrada, tudo quebrado. Né? Eu estava destruída por dentro. No entanto, né, tinha um pinguinho de coragem lá que fazia com que eu participasse de alguns eventos, porque, né, em algum momento eu ia precisar me levantar daquilo, né? E aí a Grazi me convidou para dar uma... E todas as segundas tinha lá cases de sucesso, né? E eu assistindo, né? E quebrada emocionalmente por dentro, né? Porque também, para quem tá vivendo uma dor, às vezes o sucesso do outro incomoda. Sim. Só que a vergonha, né, que tá muito ligada de novo ao medo, dá o orgulho, sabe aquela sensação assim, tipo, poxa, né, não vou falar, vou me fechar, não vou pedir ajuda, porque é feio, né? E aí ela me convidou para dar uma palestra, e aí eu fui, né, na coragem, me incentivou muito, que era, e quando não dá certo, né? E aquilo ali foi libertador. Então, se alguém tá assistindo, né, escutando, né, que tá passando por algum problema, o fato da gente, muitas vezes, só falar daquilo que a gente tá vivendo, já é um processo de cura. Né? Porque é como se a gente tirasse dentro da gente, assim, um grande peso, né? Porque a gente só muda quando a gente tem consciência que aquilo ali é um problema. Porque enquanto a gente mascarar, enquanto a gente não querer olhar, né? Seja ele, às vezes no relacionamento também, né? Mulheres que estão vivendo assim, tá difícil, sabe? Não tá andando, né? Não quer falar porque é feio, porque... Cara, tem que falar. Às vezes com o filho, passando algum problema, tem que falar com alguém. Né? E aí, de novo, entra, né, network, entra contatos, entra conexão com pessoas. A gente fala muito de network, né? Mas eu costumo dizer, assim, que encontros, ele tem muito mais a ver com uma outra emoção, que é o amor. Porque quando você tá dando a coisa mais preciosa que existe na sua vida, que é o seu tempo, você tá dando amor para aquela pessoa. Você tá dando amor, você tá dando algo que você nunca mais vai recuperar, né? Então, se a gente tá lá fazendo network, se a gente tá lá se conectando com uma amiga, né? Tantas formas de conexão, porque hoje o tema é network, mas poderia ser conexões no modo geral. A gente tá doando aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. E tempo, para mim,
é muito ligado ao amor, sabe? Porque é por amor à outra pessoa, é por amor à sua própria vida, de vez em quando, que você precisa de alguém para te ajudar, é por amor ao seu negócio, Perfeito. né? Então, se a gente parar para olhar, né, sempre tem uma emoção por detrás de cada ação, de cada comportamento que a gente tem, né? Então, o ego, o orgulho, isso é trava, sabe? Isso só atrapalha a nossa performance. Cega muitas vezes. Cegam, faz com que a gente fique olhando só pro negativo, só pro problema e não foque nas possíveis soluções. E às vezes pedindo ajuda, como tu bem falou, poxa, eu achei tão bonito, ela foi no meu evento e no outro dia ela me mandou um feedback maravilhoso, inclusive me dando sugestões de melhoria. Né? Aí isso é muito legal, porque ela podia ficar falando pra Bárbara, ai, Bárbara, lá, aquilo lá, coisa dela, eu não gostei. Ai, porque no nosso a gente não faz assim. Podia, não podia? Só que ela fez, no outro dia ela me mandou uma mensagem, dizendo que ela achou muito show e o que eu podia melhorar. Eu achei fantástico. Eu achei que ela deu amor pra mim. Claro! Porque antes tu falou, né, não pediram minha opinião. Eu sou desse tipo metida que sou. Eu dou opinião, não me perguntar nada, lá tô eu falando. Então, assim, porque eu penso que é difícil o que a outra pessoa tá fazendo pra ela, né? No teu caso, estar lá na frente no evento, mobilizando toda aquela mulherada, é difícil. Muito difícil. É difícil estar no palco, estar aqui no microfone, estar na tela do Insta para fazer uma divulgação do teu negócio, é desafiador. Então, tu sempre tá trabalhando com aquilo, o que vão pensar, ou Tu tá na tipo, eu vulnerabilidade. delega, não tô nem aí, cliquei o botão do F e ok. Porém, eu fico pensando, cara, mas aquela pessoa tá fazendo tão... né? E sim, tu pode entregar. Então, se tu tem um conhecimento daquilo, entrega, faz essa doação do teu conhecimento. É amor, né? De uma certa forma. E não levar para aquilo do... a gente manda mensagens, também não nos respondem, né, Bárbara? Às vezes, pensa só. Nossa, eu mesmo demoro um século pra responder. Graziela. Eu mesmo Bárbara demoro. Bertoni. Às vezes você não nos responde, querida. Como é possível isso? Senti uma indireta. Como é possível? Mas assim, né, maravilhosas que somos, alguém não nos responde uma mensagem. Que ousadia. Mas o que eu faço? Eu não fico ali, eu só desejo que a pessoa tenha pesadelos comigo. Lembre de me responder em algum momento. Mas eu Essa penso... parte eu vou cortar. Eu acho que esse vai ficar um pouco chato pra Espero que não. pipocando. Então, o que eu faço? Eu Só penso, tá, ok, não quis. Porém, eu penso assim, vou dar mais uma chance. Teve uma pessoa que eu mandei uma mensagem essa semana, ela só visualizou, não respondeu. Aí, eu pensei, pô, mas deve ser, né, viu a mensagem, não deixou aquele não ver o azulzinho, tá brilhando ali, então, viu. Chamei à noite, pensei, vou te chamar à noite. Falei pra ela, mandei um áudio, vou te chamar de noite, porque eu acho que tu ontem só leu e não teve tempo de me responder. Caso tu não me responda agora esse áudio, eu vou entender que tu não quer. E aí eu não te chamo mais pra não te importunar. E mandei. E eu tenho praticado muito isso, gurias, porque eu penso assim, eu não vou ficar infinitamente chamando alguém que... Porque daqui a pouco a pessoa realmente ela não quer. Mas, na visão dela, ela só vendo e não respondendo, ela está dizendo que não. Mas eu não entendo isso. Eu preciso que verbalizem pra mim. Eu quero água, isso é não, e isso é sim. Eu só entendo assim. É o meu processo, Graziela. Mas cada um do seu jeito. Então, eu tô tentando facilitar as coisas pra mim e pensar. Se ela não tá respondendo, talvez seja o não dela. Então, eu só vou dizer pra ela que eu estou entendendo que ela tá me dizendo não. E, às vezes, eu tenho uma resposta diferente. Da pessoa dizer, realmente me passei, realmente não vi, só cliquei na hora, mas fui fazer outra coisa. E acontece também, né, nessa vida corrida. E a gente tá falando do Whats, né, gente? Vamos abrir aí os celulares pra ver quanto é que a gente tá de Whats não visto. E a comunicação, né? É muito desafiador, às vezes. Isso aí tem Como aquela cada um frase que a gente entende. gosta, daquele livro. O cliente não compra aquilo que tu diz que está vendendo. Mas aquilo que ele entende. Aquilo que ele entende. E tudo comunica. Isso Tudo faz comunica, toda a tudo diferença. Perfeito, eu também acredito nisso. Dependendo do horário do dia. Não responde? Também vai estar mais difícil, mas... Bom, já sabemos. Então dá pra ter as duas tentativas. Já sabemos Miriam. com a Miriam, a gente pode tentar 2 vezes. Então, é isso, né? Mas eu nunca deixei de responder. Mesmo quando aquilo não me... Sim, às vezes eu deixei de responder. Mas às vezes no sentido assim, aquilo não fazia sentido pra mim. Eu já dava um feedback pra pessoa, olha, né? Não tem interesse no momento, enfim. Então, sempre busco responder, só menos os agressivos. Então, quem tá aqui me ouvindo... Se tu não foi respondido então, pela Miriam... Já sabe que você foi agressivo
na sua Os abordagem. haters não estão tendo sucesso com a Miriam. Olha, só faz assim. E é isso. Acho que a gente tem que ter essa consciência também, né? De finalizar ciclos, né? De finalizar processos. É bem isso. Serve para ambientes, mas também serve para WhatsApp, né? Trazendo para essa dinâmica do digital. Gurias, o nosso papo tá muito bom. Não, Meu Deus. já? Acredito que a gente conseguiu virar várias chavezinhas, né, de quem está nos acompanhando, principalmente nessa questão de ir lá começar e seja o que Deus quiser, né? Porque a gente precisa de um início e a gente só melhora aquilo que começa, né? Não tem como ficar planejando. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que se nasceu perfeito, nasceu tarde, né? Então vai lá e se coloca à disposição. E pra gente encerrar, eu queria ouvir de cada uma, assim, né? Pensando, esse episódio certamente vai ser ouvido muito por mulheres. Se tá começando agora, né? Seja o empreendimento, seja iniciando no network, que foi o papo que a gente bateu aqui, né? Por onde começar, o que fazer? Eu queria ouvir de cada uma. Uau! Vai no Mulheres Negócios. Brincadeira. Agressiva agora. Ela foi agressiva, a agora comercial da dupla. Tem uma Não, frase que nos brincadeira. acompanhou o tempo, né, Léo? Feito é melhor do que perfeito. E tem uma versão dela ali, né, na tua sala, sala, que eu acho que ficou muito boa também, né? Tem a ver com isso, com a Sim, ação, né? Ação é melhor que perfeição. É, e eu acredito, gurias, que assim, é importante que tu seja oferecida e agende o próximo café com a pessoa que tu deseja te conectar, sem terceirizar isso e se oferecer, de fato, acho que tá valendo, assim. Coisas boas acontecem para quem se oferece. Perfeito. Bárbara? Essa não era a minha frase, tá? Foi agressiva mesmo. Foi intencional. Foi intencional. Mas eu acho que vale também pra quem tá começando, mas eu vi uma frase que eu achei que fecha muito também com muito que a gente conversou hoje, que é quando tu é referenciado e indicado sem pedir isso, é porque tu de fato chegou ao sucesso do networking, né? Então eu acho que é isso, assim, é a gente construir isso, nós chegarmos a esse ápice. Perfeito. Bom, eu vou puxar arepa, né? Brasa pro meu assado, né? Como se diz, né? E eu vou falar, invistam em autoconhecimento. Trabalhe sua inteligência emocional. Porque muito das portas que não se abrem não é sobre as portas que não se abrem, é sobre você não bater, né? Porque você tá com medo, porque você tem medo do julgamento, porque você tem medo da rejeição. Todas as respostas que você busca não estão na razão, estão no seu coração, né? Então, isso a gente desenvolve através do olhar para dentro, olhar para sua história e curar a sua história para escrever uma nova história a partir de então. Não é para ficar lambendo ferida, nem para ficar sofrendo, né? Para poder escrever uma nova história e agora sim com protagonismo, né? Acho que é isso. Perfeito. Boa. Bater na porta, ninguém precisa abrir, derruba. Derruba a porta. Que isso, né, gente? Bateu, não abriu, chama as amigas. E vai. Arromba. Perfeito. Gurias, muito obrigada por esse papo. Fiquei muito feliz que todas aceitaram. Tenho certeza que realmente vai contribuir e virar muitas chavinhas aí, que essa é a nossa intenção. Muito obrigada. Obrigada, Miriam. Se você está nos seguindo pelo Spotify, já acompanha nosso canal, segue aí. E se for pelo YouTube, já se inscreve e ativa as notificações para receber semanalmente um novo episódio. Muito obrigada.